Eita, irmãos, boa noite a todos mais uma vez. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção a gente chegar nesse dia tão especial. E estou gostando muito dessa ideia da gente fazer um culto. As igrejas, né? Hoje, claro, foi no domingo, mas o culto no último dia do ano, independente do dia da semana, eu acredito que é um privilégio muito grande nosso poder fazer. E uma grande oportunidade de você passar assim uma imagem do seu ano todo na vida que você teve ali durante o ano e agradecer a Deus. É uma bênção a gente poder fazer isso. Eu gastei alguns dias orando e avaliando sobre o que eu falaria hoje. Ouvi várias mensagens dos pregadores que eu gosto, claro que mensagens passadas já do ano passado, mas sobre final de ano. E o texto que me saltou aos olhos não tinha nada a ver com nenhum do que eles usaram. Uma outra coisa também interessante é que o final do ano, em todo o mundo, ele tem hábitos e costumes bem diferentes. E há lugares, por exemplo, que soltam balões, há outros que é uma festa mesmo, voltada para uma farra, né, coisas desse tipo, que nem lembram de Deus, na verdade. Hábitos como nos Estados Unidos, alguns casais esperam o momento da virada para poder se beijarem ou beijar quem está à sua frente. Tem gente que vira o ano dormindo. Vários anos da minha vida fiz isso com os meus filhos pequenos. Tem gente que chora. É um momento triste do ano. Às vezes a pessoa não sabe nem porquê, mas não gosta muito da ideia de acabar o ano e fica angustiante aquele momento. Tem gente que ri, e é um dos momentos mais alegres do ano, mais esperados. O Réveillon faz festa, chama os familiares, os amigos e tudo que é possível ser feito. Tem gente que faz tradicionalmente a lista de metas cumpridas e aquilo que não cumpriu, que não conseguiu cumprir. Tem pessoas que fazem tantas coisas diferentes umas das outras. Uma das coisas que eu, enquanto morei fora, eu vi foi um dos hábitos bem interessantes. Tem gente que passa o último dia do ano e o primeiro dia do ano procurando jogos de futebol, nosso futebol mesmo. No mundo e na Inglaterra especialmente tem sempre jogos. Hoje teve jogo, amanhã vai ter um monte de jogo amanhã. Eles fazem isso no dia 31 e no dia 1º. E aí eu me lembrei do nosso famoso 7-1. Não lembro de coisa ruim não, né, pastor? 7-1, Brasil e Alemanha, 2014, julho. E é interessante porque cada um viveu sua decepção ou sua alegria naquele momento. Mas vocês vão entender porque eu estou falando do 7-1. Hoje eu vou falar sobre o 9-1. 9 decepções e uma alegria. E quem conhece bem a Bíblia está procurando já qual é o texto que eu vou falar hoje. Pois é, está na Bíblia também um chocante desse aí, de 9-1. Só não foi 9-0, mas foi 9-1. E derrota grande, a gente pensa que sempre pode ser uma grande oportunidade para você tirar muitas lições. Muitas lições. Esse jogo está na Bíblia
a ingratidão ganhou de goleada da gratidão. Então você já está imaginando que eu vou falar sobre gratidão hoje. O último dia do ano. Mas também a desonra ganhou da honra. E você pode fazer esse trocadilho de muitas maneiras. Mas o exemplo é que nos ensina bastante. Eu quero então ler com os irmãos e refletir rapidamente em Lucas capítulo 17, o verso 11 até o verso 19. Lucas 17, de 11 a 19. Você pode acompanhar na tela se você preferir. Eu leio na versão NAA. Minha versão não é NAA, não sei porquê, não está batendo igual não. Eu jurava que eu tinha pegado a NAA. Não tem problema, vou ler com os irmãos, tá? Lucas 17, a partir do 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Vou pedir que você feche seu olho mais uma vez. Ponha a sua mão no coração, para você terminar o ano fazendo essa oração comigo, orando pelo seu coração, pela sua vida, pedindo a Deus que fale de algum modo com você. Feche seu olho, por favor. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui hoje, para te agradecer e para também, Senhor, ouvir aquilo que está no teu coração. Fala conosco nessa noite. Que o Senhor possa capturar a minha mente, a minha atenção e o meu coração nessa noite e trazer aquilo que o Senhor deseja para mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, tenho citado bastante ele nas últimas mensagens, porque tenho ouvido ele. Disse no sermão 1935, acho interessante, acho que vou começar a numerar meus sermões também, que se pescarmos uma semana e pegarmos apenas um peixe, pode ser que fiquemos tristes. Mas se for um peixe distinto, o que ele especificou no caso dele, um peixe da região dele, mas um peixe que ele chamou de peixe real, um peixe que vale a pena, ficaremos felizes. Há coisas que cada conquista ganha um mundo, como uma alma que é salva. Não há medida para quantificar a bênção que é uma alma que foi salva, que ganhou a vida eterna. Então, não se quantifica. E esse 9-1 a que me refiro, foi apenas para nos mostrar como a ingratidão pode imperar em um ambiente, em uma geração, em uma cultura, em um grupo de pessoas. Mas temos grandes lições a partir do 1,
que se voltou para Deus. Grandes lições a aprender com um coração que foi grato. E essa a propositura de hoje, irmãos. Selecionei 3 lições. 3 coisas que eu queria que você guardasse muito, porque elas vão e vêm, elas precisam estar acontecendo em nossa vida, não só no final do ano, mas em todo o tempo. A primeira lição, guarde bem isso, é pratique a autoavaliação como rotina. Você pode repetir comigo? Pratique a autoavaliação como rotina. Mais uma vez, mais forte, mais bonito. Pratique a autoavaliação como rotina. O que quero dizer com isso, irmãos? Veja os versos 11 e 12. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, referindo a Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, uma região onde havia pessoas ali leprosos, meio de caminho, lugares fora da cidade. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Essa é a ideia que eu quero trazer. De longe. E é importante nós percebermos os detalhes no texto, porque aqueles homens pararam de longe e há uma razão por isso. A autopercepção deles estava muito perto, embora eles estivessem longe. Tinham consciência da sua condição. Eu sou um leproso. E deixe-lhe fazer entender melhor o que significa isso para aquele contexto. Os leprosos, pela lei, não poderiam se reunir com as pessoas nem entrar na congregação. Eles precisavam estar à margem, fora da cidade. Eram marginalizados. Eram pessoas que não tinham mais o convívio com a sua família. Eram pessoas que dependiam do favor de alguém deixar algum alimento para eles numa área e eles irem lá depois pegar. Os leprosos simbolizavam pessoas imundas, pessoas que estavam sem o afeto, o carinho das pessoas no dia a dia. Eram como uma maldição que tivesse chegado àquela pessoa. E agora, desagraciados por Deus, no imaginário das pessoas, amaldiçoados, precisavam estar em separado. Então imagine a condição de uma pessoa dessa, vivendo em bandos, à margem, esquecidos, menosprezados. Imagine que situação difícil. E é interessante porque tem muita gente que, diferente daqueles 10 leprosos que se auto-percebiam, que se percebiam como leprosos, como impuros, e fizeram questão de estar distante de Jesus, e mesmo buscando a presença do Mestre, mas gritaram de longe. Autopercepção. Há pessoas que, muito diferente deles, não conseguem ter a percepção de quem são, ou da sua situação do momento. Tem muita gente que não reconhece seus fracassos. Tem muitas pessoas que não se admitem como falhas, como pessoas que precisam melhorar em determinadas coisas. Há aqueles que nem se percebem. Aqueles que nem se percebem. Apenas vivem. E por isso, entra ano, sai ano, entra novo ano, e a pessoa não muda. A pessoa
não evolui, não cresce, não amadurece. E nem a idade, nem o tempo, nem as pancadas da vida fazem essa pessoa crescer. Falta-lhes percepção, autopercepção, autoavaliação. Sei de pessoas que se trancam no quarto da sua existência, simplesmente vira o ano, para recomeçar sem recomeço, porque nem mesmo terminaram. Não sabem onde está a vida, não sabem mais viver, ou nunca souberam. Não se enxergam, não acordaram que a vida tem uma dinâmica e que é importante que eu aprenda com a vida. É importante e é sábio que eu aprenda até com os erros dos outros. Mas há pessoas que não aprendem nem com os próprios erros. Não têm a capacidade de se olhar no espelho e dar conselhos para si mesmo. É como aquele homem que entrou no táxi e o taxista perguntou: para onde, amigo? E ele disse: qualquer lugar. Já estou na cidade errada mesmo. Não faz diferença. Gente que se perdeu. Mas eu quero dar outra perspectiva. Paulo, apóstolo, ao contrário, em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tenho falado sobre isso, irmãos. Prosseguir. Deixar aquilo que não é bom, que não foi interessante para mim, deixar no passado. Esquecer disso. Crescer. Até quando ficar estagnado, ficar no mesmo lugar? Ontem eu conversava com 5 jovens e eu fiz algumas perguntas. E algumas coisas saíram bem interessantes. O retrato de uma geração, e a coisa até que me surpreenderam. Eu fiz 3 perguntas ou 4 e eu anotei aqui. Olha só. A primeira pergunta foi: o que mais lhe atrapalhou em 2023? Lembra, eu estou falando sobre autoexame, sobre percepção. Faça essa pergunta para você hoje. O que mais lhe atrapalhou em 2023? Vem uma resposta aí na sua mente? A resposta desses jovens foi inconstância. Outro disse ansiedade. Pecado. O mundo que agora está posto é um mundo de inconstâncias, um mundo cheio de ansiedade, um mundo cheio de pecado. O retrato de uma geração. Mas percebam, ainda nós cristãos temos sofrido isso. O que mais lhe atrapalhou em 2023? Você se fez essa pergunta? Essa é uma pergunta importante, porque nós precisamos tratar na nossa vida e, se possível, arrancar fora aquilo que nos atrapalha de crescer. E esse autoexame, lembra, os leprosos ficaram de longe porque eles tinham uma percepção da condição que eles estavam ali agora. Segunda pergunta que eu fiz para esses jovens foi: o que você fez muito bem em 2023? Você pergunte hoje: o que é que você fez bem em 2023? Algum disse cuidar de pessoas. Outro disse a vida profissional, cresci na vida profissional, acadêmica. Aprofundamento nos relacionamentos. Dedicação, amadurecimento, cresci como pessoa. Será que você cresceu também como pessoa?
E a outra pergunta foi: o que precisava ter sido feito melhor? E alguém respondeu: orado mais, pastor. Eu precisava ter jejuado mais, pastor. Por isso que eu já quero dizer que em janeiro a gente vai jejuar, viu? E se esse ano de 2023, eu fiz uma proposta para os irmãos, uma vez só no ano, foi o início do ano, esse ano nós vamos fazer, 2024, pelo menos 2 ou 3 campanhas de jejum na igreja. Nós precisamos crescer, irmãos. Precisamos convocar os irmãos. Ninguém vai ser obrigado a nada, aqui não é essa ideia. Mas eu preciso instigar os irmãos para a gente crescer espiritualmente. Orado mais, jejuado mais. A última pergunta que eu fiz para eles foi: qual conselho você daria para alguém para 2024? Qual conselho? Alguém disse: tenha esperança. Tenha esperança. Esperança é olhar para o eterno. E foi que alguém te falou também: se apegue ao que é eterno. Sabe por quê, irmãos? O que está aqui na vida, o que não for linkado ao eterno, é o que C.S. Lewis disse, é eternamente inútil. Eternamente inútil. Busque o Senhor em primeiro lugar. Busque o Senhor. Quer conselhos para 2024? Está aqui uma lista. Tem esperança, foque no eterno. Busque o Senhor em primeiro lugar. Aponte metas. Busque concluí-las. Aproveite o ordinário. Sabe, o dia a dia. Sabe, aquele momento em família. Sabe, você programar todo mundo junto, fazer alguma coisa legal. Jogar um jogo de mesa. Participar com alguém. Ir à praia. Aproveitar amanhã o feriado. Vai à praia com os queridos. Nem gosto muito de praia, pastor. Nada não, alguém gosta, vai com ele. Faz alguma coisa. Aproveita o ordinário, coisas simples. Encontrar nas coisas simples a beleza da vida, o privilégio que Deus te deu. A gente mora numa cidade de praia, o povo se rasga por aí. Atrás de praia a gente não dá crédito. Buscar, confiar mais em Deus. Olha, irmãos, aqueles leprosos, eles poderiam estar imundos para a lei, para a sociedade, para as pessoas, mas uma coisa eles tinham: autopercepção. Eles sabiam. Eles tinham entendido isso. Às vezes, a gente não tem a mesma percepção. A gente se acha melhor do que os outros. Está cheio de pecado, está cheio de creca, cheio de coisa para cuidar. E a gente não consegue, olhando no espelho, dizer: cara, melhora. Faz esse exercício. Está ficando doido, pastor? Não, faz o seguinte: amanhã, primeiro dia, quando você acordar, vai lá e olha no espelho. Alguns vão se assustar, né? Quando olhar o cabelo assustado. Mas olha no espelho e diz assim: cresce esse ano, cara. Larga aquilo que te atrapalha. Diga isso no espelho amanhã. Acordar amanhã, virou 2024. Olha no espelho, cresce, cara. Autopercepção. O que é que você precisa melhorar? Conversa no espelho. Alguém já disse que a gente, na verdade, não é um, a gente somos dois, né? Olha como é que é. A gente somos, está ótimo. A gente não é um só não, nós somos dois. Sabe por quê? Você pega Davi, por exemplo, dizendo: minha alma, ó minha alma. Ele está falando com ele mesmo. É interessante isso, mas autopercepção. A segunda coisa, irmãos, se você trabalhar bem essa autopercepção, aí você vai encontrar aquilo que te atrapalha, aquilo que precisa ser melhorado. Aí você pode fazer algo. É a segunda coisa: lute pela pureza, lute pela santidade. Qual é a primeira?
pratique a autoavaliação como rotina. Vamos repetir? Pratique a autoavaliação como rotina. A segunda coisa que eu quero lembrar os irmãos é: lute pela pureza. Lute pela sua santidade. Aprendemos com aqueles leprosos, com os 10. Isso aí foi um caminho. Eles foram atrás de Jesus. Mesmo de longe, clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles estavam lutando para serem purificados. Eles sabiam da dor que era ter uma vida longe de tudo. Sabe, a luta pela santidade é algo tão reivindicado para nós, irmãos. Está em toda a Bíblia. Eu posso passar um tempão aqui falando. Levítico 1, 44, 45 diz: eu sou o Senhor que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus falando já no Antigo Testamento: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16, a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Está fazendo referência lá ao texto. Pedro nos lembrando: sejam santos em toda a vossa maneira de viver, em tudo que você faz. Lute pela santidade. Hebreus 12, 14 vai dizer: procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver a Deus se não buscar a santidade, irmãos. É bem verdade que essa é uma luta de vida. Aqueles leprosos levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles estavam lutando para saírem daquela condição. E se lembre, a impureza do leproso é uma simbologia do pecado. A lepra, pior lepra do pecado não existe. A pior lepra é o pecado, não existe pior do que o pecado. Então, meu querido, lute pela mudança de vida. Lute por seu crescimento espiritual, lute. Um bom conselho para 2024, cresça, lute por isso. Tem gente que cresce profissionalmente, cresce academicamente, fazendo curso, fazendo um monte de coisa, mas se esquece de buscar a Deus, se esquece de crescer em Deus, crescer em santidade. Lute pela santidade, saia dessa inércia, peça ajuda a Jesus, como os leprosos pediram. Ele vai ajudar. Lute por maturidade. Uma das coisas que ajuda muito, eu falei já sobre isso, mas quero dar outra entrada aqui hoje: tome decisões prévias. Tenho falado em alguns grupos menores sobre isso. Decisões prévias, como ajudam. Eu vi a mensagem do Abe Uber. Por favor, procure essa mensagem. Comece o ano assistindo essa mensagem. É uma série chamada Decisões, do Abe Uber. Acho que são 4, 5, não me lembro bem. Mensagens. Tá um bom exercício para essa semana. Assista Abe Uber. A série é Decisões. Pegou? Pegou? Anote mesmo. Comece o ano crescendo. Vai fazer tanta coisa, programa tanta coisa. Cresça em Deus. Comece a semana crescendo em Deus. Que mensagens abençoadas, irmãos. Uma das coisas que ele fala é: tome decisões prévias. Como é isso? Ele tomou algumas decisões na vida. Por exemplo, ele decidiu com a esposa dele não ferirem um ao outro. Quando a coisa começar a esquentar numa discussão, opa, começou, olha, a partir de agora já, vamos parar aqui agora. Aí faz outra coisa, vai orar, para a discussão, volta depois, mas sem machucar um ao outro. Tomaram essa decisão prévia. Então, quando a coisa começa a ficar ruim, para, porque tem uma decisão tomada antes.
E um lembrou outro, olha, você fez isso. Não tomou essa decisão comigo, então alto lá, está na hora de parar. Não machucar seu cônjuge. Marque, olha outra decisão importante, marque o seu tempo, até de usar a internet, para você não perder. Tem gente que perdeu um tempo, se juntar as horas que fez de internet sem futuro, desse ano de 2023, vai dar mais do que um ano. É a internet o tempo todo, a pessoa está conectada, vive conectado. Gente, pensa no negócio sem futuro. Sem futuro. Marque o tempo até de perder tempo. Não é? Tá, tudo bem, vai ser interessante, legal, vou gastar aqui 20 minutos, meia hora, que seja, para dar uma olhada, uma atualizada, né, que a gente chama, vou dar uma atualizada aqui, para ver o que é que está acontecendo aí nas redes sociais. Mas, meu irmão, é perda de tempo demais. Quantos livros você poderia ter lido? Retire aplicativos do celular. Alguns queridos aqui que têm Facebook me tinham, talvez viram que eu não curti mais nada, não fiz nada. Alguns meses atrás eu tirei o Facebook. Estou contando agora, ó. Tirei. Eu tinha perdido vários minutos do dia. Não era todo dia, mas eu olhava e perdia. Eu digo, não, está lá ainda a conta, não fechei não. Mas não tenho mais no aplicativo no celular. Fez falta para mim, irmãos? Zero. Zero. Põe horário para o que importa. Bote na sua agenda. Corte coisas que são lixo na sua vida. São tantas decisões, eu poderia passar aqui o dia falando, mas eu não sou coach. Eu estou aqui para lembrar os irmãos de coisas importantes. Lute por sua pureza. Lute pela sua santidade. Se precisar fazer coisas mais drásticas, faça. Mas tome decisões. As decisões que vão fazer você caminhar na direção de Jesus. Lembre de Daniel. Daniel, capítulo 1, diz assim, o verso 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Olha só. Esse detalhe é muito lindo. Vocês sabem da história, irmãos, eu não vou entrar muito em detalhe, mas Daniel foi levado cativo à Babilônia. Esse primeiro momento era Babilônia. E aí ele tinha uma proposta, dado uma imposição para eles, se alimentarem com as iguarias do rei lá. E aí Daniel se propôs no coração não se contaminar com aquilo. Eu quero trazer de uma forma ampla, para você propor não se contaminar com as coisas do mundo. Isso pode ser amplificado em nós. Quando a gente se propõe, a gente toma decisões. Daniel fez isso, foi lá e conversou, o texto não vai mostrar. Ele vai pedir ao chefe dos eunucos lá, deixa a gente com meus amigos aqui fazer uma alimentação diferente. E foi colocado. O exemplo de Daniel é com alimento. Mas com nossa vida pode ser em qualquer coisa, irmãos. É propor no coração, lutar pela santidade, sair do pecado, viver uma vida diferente. 2024 pode ser um ano mais santo para você. Amém? Reprograme a mente. Sabe, confie na graça de Deus. Tito 2 vai ensinar isso. A graça nos educa. Já preguei sobre isso aqui. Caminhe com homens de Deus, que possam, na experiência da caminhada, lhe guiar de uma forma especial, mais próxima. Segundo Timóteo 2:2, Paulo está dando instrução a Timóteo. Olha, Timóteo, você ensine isso aí que você aprendeu de mim. Ensine para outros, que podem ensinar ainda para outros. Então, homens que ensinam homens, pessoas, mulheres que ensinam mulheres, mulheres experientes que podem ensinar você, mulher mais jovem. Caminhe com pessoas que possam trazer você para a santidade. Peça ajuda, peça ajuda. Olha, meu irmão, pastor, pastora, eu não estou conseguindo vencer nisso.
Vamos orar junto, irmão. Vamos conversar sobre isso. Peça ajuda. Sai desse pedestal achando que você sozinho, isolado, vai conseguir as coisas. Não conseguiu até agora. Tenta uma coisa diferente. Peça ajuda. Confesse seu pecado. Tiago 5, verso 16. Quando a gente confessa o pecado, claro que é para quem você confia, uma pessoa que lhe ajude mesmo. Você é curado, é o que o texto diz. Curado. Há curas na alma. Há coisas que vão ser, e ore sem cessar. Outra recomendação importante nessa luta pela santidade. Clame, se preciso, como aqueles leprosos: Jesus, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Primeiro, pratica a autoavaliação como rotina. Segundo, lute pela pureza, pela sua santidade. E por fim, irmãos, mas não menos importante, uma percepção de que você precisa ter uma vida de adoração e gratidão a Deus. Você pode repetir comigo? Tenha uma vida de adoração e gratidão a Deus. Mais forte, mais bonito. Tenha uma vida de adoração e gratidão a Deus. Há muitos detalhes no texto lindo, né? O verso 15 diz que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. É o 1, né? O 9, meu Deus, eu fico pensando, os outros também foram purificados. A cura foi para todos. Mas só um voltou. É ingratidão reinando, imperando na vida das pessoas. Quanto que Deus fez já por tantas pessoas. E é interessante porque nessa caminhada a gente vai encontrando pessoas que Deus fez muito por elas, mas elas não querem nada com Deus. Quanto mais uma vida santa não querem, mas nem gratidão a Deus tem. Gente ingrata. E às vezes a gente vive dentro de uma bolha, você convive com várias pessoas que são gratas a Deus, e quando você sai disso, né, vai para um outro ambiente que não tem muitos cristãos, ou são só nominais, pessoas que só têm uma religião nominal, mas não vivem isso, sabe? E você fica assim, pasmo, como falta gratidão, falta, sabe, aquele bom senso de dizer, não, isso não fui eu não, isso chegou para mim, isso foi Deus, só pode ter sido Deus. Sabe, não tem coisas que você vê na vida e você diz assim, não, isso aí, eu preciso dizer, foi Deus. Foi Deus. Eu não sei como é a sua vida. O tempo todo na minha acontece isso. O pastor André falou de milagre financeiro, né? Irmãos, o ano termina hoje. Eu vou virar positivo no banco. Tem bem pouquinho, mas eu vou virar positivo. Isso é um milagre. É um milagre. Vários anos da minha vida eu virei negativo no banco. Vou perguntar quem... Não vou perguntar não. Eu ia perguntar quem se identifica com essa segunda parte. Mas, meus irmãos, é muita bênção. Se não foi na área financeira, talvez você precisa ir rever alguma coisa, mas é bênção demais e Deus tem nos abençoado. Vai ter outra área que Deus lhe abençoou de uma forma tremenda. Aquele homem voltou, glorificando a Deus em alta voz. Não havia vergonha, sabe? Isso é uma vida de gratidão, é uma vida de adoração a Deus. Sai pelos poros. Quando você menos espera, está na universidade, você dizendo glória a Deus. Esses dias aí agora, eu respondi para uma pessoa de trabalho da universidade, amém, aleluia. Eu respondi assim para a pessoa,
A pessoa botou kkkkkk, começou a rir. Aí eu parei e percebi, ela não é muito do meu convívio lá. Ela está achando que eu estou brincando. Você está entendendo a percepção? Eu respondi amém, aleluia, glória a Deus. Respondi de fato isso. Ela achou que eu estava brincando, pejorativo, amém que resolveu isso. Você está entendendo? E aí eu vou pensando e a gente vai percebendo que algumas pessoas não vivem isso. Uma vida... Meus irmãos, você está aqui conversando, daqui a pouco você está dizendo, porque Deus, olha, foi Deus na minha vida toda. A pessoa se espanta. E você vai ouvindo depois que foi um testemunho que você contou, foi uma coisa que você falou ali, que as pessoas vão sendo abençoadas. Porque uma vida de gratidão a Deus, de adoração a Deus, vai saindo pelos poros. Aquele leproso, ele não se continha. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Que a gente não tenha vergonha, irmãos. Que a gente possa falar de Deus, agradecer a Deus. E aí, olha, diz, e caiu aos seus pés. O verso 16. Com o rosto em terra, dando-lhe graças. Esse homem que era samaritano. É interessante isso. Porque olha a disparidade, o homem agora, ele não está mais longe como ele estava. Agora, ele pôde voltar, talvez os 9 da ingratidão, não perceberam a bênção que agora poderiam ter, de chegar, se jogar aos pés do mestre, aquele que tinha curado, e agora perto de alguém para abraçar, quem sabe, para estar junto. Uma vida de gratidão, uma vida de adoração, vai desfrutando dos pés de Jesus, vai desfrutando da presença de Jesus. O ingrato seguiu, não sabe o que perdeu. E aí, alguns de nós, talvez, em o interesse de ir até o sacerdote. O Spurgeon, pregando sobre esse texto, ele faz esse contraponto, que os 9 se preocuparam em ir até os sacerdotes, para poder se mostrar e ser declarado santo, justo, né? Desculpe, limpo, é limpo o termo. Então, ser declarado limpo, é a força da religião. 9 que vão atrás do sacerdote, mas um que percebeu que além do sacerdote tinha alguém por trás daquilo, era Jesus, e voltou glorificando a Deus, mas se colocou aos pés do mestre, aos pés de Jesus. Sabe, irmãos, alguns de nós talvez perdeu essa percepção, vem para a igreja, faz as coisas meio no automático, sabe? Mas quanto você tem desfrutado dos pés de Jesus, de estar como Maria na casa, não tinha nada que ninguém fosse propor a ela. A irmã Marta, preocupada com outras coisas, ela não quer outra coisa. Eu quero estar aqui nos pés de Jesus, ouvindo. Comece esse ano diferente, irmãos, numa vida de adoração a Deus. A vida de adoração é aos pés do mestre. A vida de adoração glorifica a Deus em voz alta, sem ligar para o que ninguém está dizendo, porque há tanta gratidão no coração. Ele sabia, imagine o leproso, agora está curado, eu estou limpo. Não importa o que você vai pensar, eu sei de uma coisa, eu era sujo e agora eu sou limpo para Deus. E assim, irmãos, nós precisamos perceber o que Deus fez na nossa vida, muito mais do que aquele leproso, porque a nossa lepra é espiritual, a nossa lepra, nós somos limpos, e a nossa vida agora vai ser eterna, vida eterna com o Mestre. O quanto nós precisamos, muito mais do que aquele leproso, ir aos pés de Jesus em gratidão, em adoração, em uma vida que está ali se rendendo, se entregando.
O leproso prostrou-se aos pés de Jesus em louvor. Charles Spurgeon diz que há uma bem-aventurança na gratidão. Há uma bem-aventurança. Há mais de uma, na verdade, mas enxergar bem. Quem vai tendo uma vida grata a Deus começa a ver. Os olhos agradecidos, é o que ele diz. Os olhos agradecidos veem longe e de forma profunda. Aquele homem curado de lepra, antes de continuar glorificando a Deus, deu graças a Jesus. Ele viu Deus em Cristo e glorificou a Deus pelo que Cristo fez por ele, demonstrando profundo discernimento da verdade espiritual. Precisamos sim, irmãos, perceber a obra de Cristo, salvador em nós, libertador em nós, purificador em nós, e termos uma vida de adoração e gratidão a Deus. 2024, que ele venha, seja um ano que você, diferente daqueles 9 leprosos, você reconheça Jesus todos os dias na sua vida. Você reconheça a graça, o cuidado de Deus, sabe, o favor na sua vida. Eu quero terminar convocando você a tomar uma decisão hoje, de autoexaminar a si mesmo, com responsabilidade, de buscar nesse momento, sabe, fechar seus olhos e dizer: Senhor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso mudar, Senhor, hoje em mim? E lutar sinceramente contra o pecado. Lutar pela sua santidade com Deus. Que esse ano de 2024 seja essa luta. Seja uma luta que você vai tendo vitória dia após dia a favor da sua santidade. E que você tenha um dia após o outro de louvor, de adoração a Jesus. Uma vida que reconhece Jesus, sabe, todos os dias na sua vida. Dos 10 leprosos, 9 seguiram sem Jesus, sem reconhecimento. Apenas um fez o que devia. Não podemos esperar pelos outros. A decisão é como aquele um único. Não espere por ninguém não, para você crescer espiritualmente. Ah, só se minha esposa for, só se meu marido também vier junto. Não, não é assim. Todas as decisões são pessoais. A partir da salvação, a partir do reconhecimento de pecado, até a vida que procura vida santa e glorificação a Deus. Gratidão é a melhor decisão que podemos ter. Ore para que você escute um dia: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio, Senhor, desse ano. Tantas coisas aconteceram, Pai, tantas bênçãos, mas nós não queremos, Senhor, viver na mesmice. Queremos sim, ó Deus, nos reconciliarmos contigo naquilo que precisamos, voltarmos nossa vida, nosso coração, nossa história, para conseguirmos muito mais de crescimento e de vida com o Senhor. Deus, queremos em 2024 ouvir mais tua voz. Deus, nos dá a graça, Senhor, de olharmos daqui a um tempo como aquele leproso olhou e simplesmente se percebeu curado. Em algumas mazelas de nossas vidas que às vezes são difíceis de curar, mas que nesse caminho ao sacerdote, à igreja, que a gente possa dia após dia e vendo a tua cura em nós, e vendo, ó Deus, crescimento real no Espírito. Nos ajuda, Senhor,
é nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos.